Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos, igreja, durante algumas semanas desse mês, falando sobre viver ressurreto ou viver no mundo da quarta dimensão. Então é uma etapa muito importante, porque ela aumenta o nível de entendimento, de unção sobre o povo de Deus. Então nós vamos agora completar esta fase. Se você tem a Bíblia, a leitura que vai ser feita está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, a leitura vai ser o verso 6. Então algumas leituras elas já foram feitas, mas estamos em aprofundamento da visão da Igreja Gloriosa, e estamos aí no nível de viver ressurretos. Então vamos ler esta passagem, Gálatas capítulo 5, a leitura começará ou será feita no verso 6. Quem já encontrou diz amém, Jesus. Vamos então ler a palavra de Deus nessa tradução da Bíblia Jerusalém. Diz o seguinte: porque em Jesus Cristo nem a prática da lei ou a circuncisão, nem fora da lei mosaica ou a incircuncisão, não tem valor nenhum, ou tem virtude alguma, mas sim o que tem valor é a fé que vai sendo operante. Feira de Almeida está assim: porque em Jesus Cristo nem circuncisão, nem incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que é a verdade, ou na tradução Jerusalém, o amor ágape. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, então veja que tem sido ministrado desde o início desta nova etapa a unção dobrada do Espírito Santo. Então nós temos que saber que o Espírito de Deus vai aumentando a sua unção para fazer a obra dele. A unção quebra o jugo, despedaça o jugo. A unção quer dizer o poder de Deus atuando em nós. É o que está em Isaías 10, 27. E a Bíblia também é bem lúcida, bem clara. Se você ler fundamentalmente lá em Efésios 3, 20, o que está relatado lá? Você tem que decorar, guardar isso no seu coração. Deus fará muito mais além do que alguém pode pensar, pedir, determinar, mas segundo ou condicional a operação de Deus em nós, ou segundo o poder que Deus está operando em nós. É como você subisse 10 andares de um prédio. Vamos supor que você sobe num prédio e está lá no térreo, primeiro andar. Aí você vai lá para o 10º andar, você já vê as coisas embaixo. Então ao você tem fé e sobe para a bondade, você já vai vivendo ressurreto, você já alcança um nível maior. Da bondade vai levar ao conhecimento, você vai lá para o 20º andar, vai subindo. Então assim é a vida cristã. Hebreus 6, deixemos os rudimentos da fé, prossigamos a maturidade em Cristo. Veja bem, sempre é conjugado para a pessoa agir na primeira pessoa, ou seja, você mesmo, você que edifica a si mesmo, você que tem que prosseguir na fé. Não é alguém que vai pegar você, vai te empurrar ou que vai te levar. Cada um deve subir os degraus de fé, prevalecer. Se você ficar no primeiro nível, aí você vai ficar a depender das pessoas, para alguém orar, interceder, pedir para você, profetizar ou ajudar você. Aí dependendo da pessoa que vai te ajudar, poderá trazer resultado ou não. Por quê? Porque você vai encontrar vários tipos de pessoas que poderão te ajudar. Mas veja bem, se alguém for te ajudar, é do evangelho da contenção, vai te explorar e vai te pedir sacrifício. Se alguém vai te ajudar, é do legalismo, vai mandar você guardar sábado, leis, e vai contaminar, vai misturar a lei com graça. Se alguém vai te ajudar, mas prega o evangelho do fingimento,
vai perturbar mais ainda, porque vai fazer embuste, engano, vai ficar vendo demônio em todo lado e vai mandar fazer tanta coisa e não é nada disso, e a pessoa vai ficar neurótico, pensando que está tudo errado e a culpa é da pessoa, está cheio de pecado, não é nada disso. Se for evangelho de competição, de comércio, de vanglória, de rebelião, vai contaminar também. Então nós devemos estar atentos. O evangelho é simples. O evangelho é levar a pessoa a anunciar o que é para todos ser semelhante a Cristo. Além de você poder ser enganado pelos vários tipos de evangelho, você pode ser tocado ainda pela a característica ou caráter humano. Vamos supor que você vai ouvir o evangelho de uma pessoa que muitas vezes é fleumático. Aí ele vai gritar, vai pular, vai dar piruleta. Aí a pessoa fala: esse é avivado, essa pregadora é boa, essa aí está cheio de Deus. Mas é só caráter humano, é só emoção. Eu já vivi muito disso. Eu lembro de um pregador que fazia teatro, pregava, falava e anunciava o evangelho, mas por trás havia fingimento, adultério, corrupção, engano e tantas coisas. Todo mundo já sabe, vários que já caíram. Jim Jones, que levou muitos ao suicídio, Rex Humber, tantos que começaram o evangelismo no Brasil, caiu em adultério e usava características humanas. Então isso vai levando à decepção, ao pecado. Por isso nós devemos subir os degraus de fé. Foi até pregado de manhã, Filipenses 3, foi algo até sério. Quem estava aqui, muitos que vieram. Deus me deu um sonho há tempos atrás, que eu estava vendo muitos cachorros para todo lado. E eu falei: mas que é isso? É as pessoas voltando ao vômito, porque quem converte volta ao pecado, é igual cachorro e porco que volta à chiqueira. Tem tudo de volta, porque ele acrescentou a bondade à fé. Precisou alguém lá orar para ele? Não, ele já não era mais um recém-convertido, ele subiu o degrau de fé. Então muitas vezes o cristão fica relutando em ficar no primeiro nível, e a igreja, para tornar gloriosa, tem que ir adiante, como ela está indo, subindo por fé. Mas nós já falamos muito da bondade, de forma até exaustiva. Falou também da perseverança de Abraão, que subiu mais degrau de fé ainda, que ele creu contra a esperança. Ele não tinha um filho legítimo, e ele estava envelhecendo, passava um ano, 85 anos, 90 anos, não tinha filho legítimo, mas ele adorava a Deus, creu contra a esperança. Quando chega a ser centenário, Deus vê que ele realmente era esperançoso, ele creu contra a esperança, foi imputado como justiça. Aí Saraí tem a mulher, que é a mulher dele legítima, engravida, o milagre ocorre e nasce o filho da promessa. Como que pôde ocorrer aquele milagre? Porque ele subiu mais degrau de fé, foi adiante, e assim a obra de Deus vai sendo feita. Por isso que nós lemos aqui: em Jesus não tem valor lei, fora da lei, circuncisão, incircuncisão, mas a fé que vai sendo operante pelo amor ágape, vai subindo, vai vivendo ressurreto. Mas se a pessoa relutar em ficar no primeiro nível de fé, se ele ainda está convertendo, ele pode alcançar a bênção se a pessoa for ideal para orar, ou de boa fé, de boa índole, mas corre vários riscos de 7 tipos de evangelho ser pregado e se contaminar, piorar. A Bíblia manda guardar-se dos cães, que foi pregado pela manhã. É uma ordem de Deus. Nem tudo que fala Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas Deus tem o seu remanescente, tem os seus fiéis. Mas foi até pregado. Por que muitos se iludem? Porque a pessoa prioriza a sua necessidade primeiro. Aí a pessoa é engabelada em qualquer lugar. Se a pessoa pensar em si mesmo, ele vai cair em contradição, vai numa cilada, vai ser engodado por teatro, por caráter humano, ou por evangelho de facilidade que vai explorá-lo. Mas se a pessoa falar: Senhor, eu já creio em Jesus, e o evangelho não é só querer bênção do Senhor, mas adorá-lo, servi-lo, é viver a semelhança dele. O Espírito Santo foi enviado para me transformar, então eu quero ir nesse sentido. Segundo o poder que está em vós, Deus fará muito mais além. Veja bem, e Deus fará muito mais além.
além do que pensa, pede, imagina. É segundo o poder que está no bispo, no apóstolo, no missionário? Não está dizendo lá segundo o poder que está em vós, em você. A igreja gloriosa é todos crescendo. Agora a pessoa fala, aquele é poderoso, aquela pastora lá da piruleta no ar, ela é muito ungida. Então ocorre de tudo, e as pessoas se iludem e acaba se perturbando. Por quê? Porque se a pessoa ouvir o evangelho do cão, isso é sério, isso foi pregado pela manhã, guardai dos cão. Então os cães é aqueles que pregam e ficam agindo de maldade. Veja lá em Isaías 56:11. E estes cães são gulosos, não podem se fartar, e eles são pregadores, missionários, pastores, apóstolos, quem seja, aqui nessa Bíblia de Jerusalém, que nada compreendem da mensagem simples de Cristo. Na Bíblia que atualizada e amplificada, na Bíblia João Ferreira, que nada compreendem da simplicidade da palavra de Deus. Todos eles se tornam para o seu caminho só defendendo a si mesmo, e cada um para a sua ganância, cada um querendo a sua parte e devorando as pessoas. É os cães. Então o evangelho está desse jeito em muitos lugares, mas quando a pessoa ouve o evangelho, e ele é levado a saber que ele foi chamado para ser semelhante de Cristo, que ele tem a mesma condição pelo Espírito de Deus ser mudado, ele sobe os degraus de fé. Então você tem que valorizar a palavra desde o surgimento e prossiga, porque tem bênção que vai vir na maturidade, tem bênção que vai vir na bondade, na temperança, em adorar como Abraão creu contra esperança. Tem bênção que vai vir na piedade, de você se colocar no lugar das pessoas. Tem bênção que você vai ver ao sentir dor de parto, que é o amor fraterno, quer dizer, de você gerar vidas como a mulher grávida, que foi falado do apóstolo Paulo. E quando chega no amor ágape, de você nem pensar em si mesmo, porque o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, não se irrita, não procura os seus interesses. É o amor de Deus em nós. Então a fé, ela leva o amor, sobe os degraus. E viver ressurreto nada mais é que viver já o amor ágape, o amor de Deus. Então em Jesus não tem valor nenhum. Então muitos cristãos desistem, porque olha para o mundo. Você não pode olhar para o mundo. É ser cachorro que volta ao vômito, é porco que volta vomitado. Mas se a pessoa não olha para o mundo, mas ele, essa visão não quero, eu quero é algo mais simples, você vai ficar parado onde você está, vai estagnar. Então o cristão tem que prosseguir a maturidade, e cada nível que vai trazendo bênção, Deus fará muito mais segundo o poder que está operando em vós. Então é individual, a unção aumenta totalmente, mas se a igreja tiver muitos que vão subindo degrau de fé, ela torna gloriosa, porção dobrada, um crescimento extraordinário. A grande dificuldade é porque a pessoa fica naquele ranço religioso. Aquele homem é muito poderoso, aquele lá ora demais, aquele lá dá piruleta, aquela mulher lá, ela tem uma voz muito doce, é ungida, vou orar para mim, vai resolver. Não vai nada. Se converteu, você tem que prosseguir os degraus de fé, senão você vai ser engabelado. A proporção de 7 evangelhos que é pregado, um é para a mente de Cristo, os demais é contaminado, é bíblico. E além do mais, pode-se pregar o evangelho com influência do caráter fleumático, sanguíneo, taciturno. Muitas vezes o caráter muitas vezes é assim, hipócrita, teatrólogo, que pode influenciar o evangelho. Mas Jesus é bem claro na sua palavra. O apóstolo Paulo declarou: vim vos pregar na fraqueza de carne, mas no poder do Espírito de Deus, na mente de Cristo, para não levar a ninguém a se converter pela força do braço, mas pelo Espírito de Deus. Então é muito fácil as pessoas se iludir por causa da necessidade, e se cair é porque olha para o mundo. Mas se você falou: não, eu quero o evangelho genuíno, quero subir os degraus de fé, então o Espírito de Deus está pronto. Veja em Efésios 2, de 14 a 20, Paulo falando: ó, Espírito Santo corrobora no homem interior dos Efésios, para eles entenderem a herança do salvo. Por que tem dificuldade de subir os degraus?
porque o que nos leva é o Espírito de Deus. Então fala Espírito de Deus, fortaleça meu homem interior, meu espírito, porque senão a sua mente é que vai dominar, e a mente é iludida pelo teatro, pela visão natural, pela voz das pessoas, pelas promessas, ou pelas coisas que são ilusórias. Mas se você fala, Espírito de Deus, fortaleça meu homem interior, qualquer mensagem que você ouvir, o Espírito Santo vai dar o alerta, se está contraditório, se está real. Mas se o seu homem interior não fortalecer, o árbitro vai ser a sua mente adâmica. Aquilo ali me agrada, aquilo ali está muito avivado, as pessoas dão piruleta, o banco está até tremendo, tanta pessoa sapatear, e acha que é Deus que está operando. É engano, é algo maligno, é algo natural, que vai acabar, que vai levar a pessoa a ser iludido, e vai perecer. Então veja bem que Jesus contou a parábola do trigo e do joio. O trigo é a palavra viva, o joio está espalhado para todo lado. Mas na volta de Cristo, quem viveu o evangelho do Senhor vai para o celeiro de Deus, o resto vai ser queimado no fogo. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. E por que então as pessoas desistem? Por não fortalecer o homem interior. Então você quer subir degrau de fé, você quer orar e ter resposta, você quer ver as coisas diferentes, ver mesmo mudança, fale, ó Espírito Santo, fortaleça meu homem interior, para o árbitro, a decisão vir do meu íntimo. Deus fala no íntimo, e não minha cabeça, não que é externo, que foi lido em Hebreus várias vezes. O justo viverá por fé e não por sentimento, não por vista. Hebreus 10, 38, se está aí na sua Bíblia, você pode confirmar. O justo viverá por fé e não por vista. E a fé não é só a base, a fé é degraus que vai se aperfeiçoando. Por isso que Jó teve uma mudança radical, porque ele viveu por fé. E a fé, ela acrescida da bondade, faz a unção aumentar. A fé acrescida da bondade e de esperança, como Abraão creu quanto esperança, ele louvou a Deus e não via nada. A mulher envelhecida, ele louvava a Deus. Ele já doente assim de velhice, fraco, a carne, e ele louvava a Deus. O milagre aconteceu, a unção está acima da matéria, não é o que está pregando. O mundo espiritual, a quarta dimensão, ela engloba o mundo material. Se vivemos no espírito, as coisas na terra se resolvem facilmente. Mas se relutar viver no nível inicial de fé, vai perecer, vai contaminar, vai se iludir, porque o árbitro, o que é o árbitro? É o que dá a palavra final. Nós temos dentro de nós um árbitro, quer dizer, que dá a palavra final. Ou vai ser o nosso homem interior, fortalecido pelo Espírito Santo, ou vai ser a nossa mente, a razão, as emoções. Você não já tomou várias decisões? Quem que foi o seu árbitro? Quem que fez você decidir? Alguém que falou, alguém que deu um parecer, alguém que te iludiu, ou alguém que te aconselhou, e vem na sua cabeça aquela razão, aquela conclusão. Foi o seu árbitro. Mas o nosso árbitro tem que ser o homem interior, onde mora o Espírito de Deus, que leva a palavra, não é por vista, mas por fé. E aí a decisão é sábia. Então tudo que os nossos olhos podem ver natural, pode estar com engano. Por isso que quem entra na quarta dimensão, que está sendo pregado mais profundamente na sexta-feira, você consegue ver o invisível, você consegue ver as intenções dos corações, você consegue ver o que está lá no íntimo, se está algo hipócrita, enganoso, ou que o inimigo está criando, e o mal é desmascarado. Veja que certa vez o apóstolo Paulo estava indo para Listra, Derbe, para a região de Filipe, e apareceu uma moça que dava muito lucro para os seus donos, que ela era adivinha, ela adivinhava mesmo. O inimigo tinha essa força, porque nós explicamos da quarta dimensão maligna. No mundo espiritual de trevas, o inimigo sabe muitas coisas. Então aquela moça falava: eis aí, servos do Deus vivo, que prega o caminho da salvação. Veja, se fosse qualquer um de nós, falando: não, aquela moça é ungida, aquela moça é de Deus, aquela moça está falando que somos homens de Deus, fiéis, ungidos, que prega a salvação, que beleza. Mas só que era demônio que estava falando. E o apóstolo Paulo viu invisível. Ele falou: sai dessa moça, espírito de adivinhação dos infernos, e caiu por terra. Não é o que ocorreu?
batalha espiritual, viver na quarta dimensão, viver no invisível, desmascarou o mal. Mas muitos cristãos se deixam iludir por coisa tão simples, por coisas que parece que é evangelho, não está lá em Coríntios. Não é de se estranhar que Satanás transfigura até em anjo de luz, se possível enganaria até os escolhidos, se faz até de apóstolos, falsos apóstolos, de ministros da verdade, se possível enganaria até os escolhidos. Mas a igreja que prossegue nos degraus de fé não é enganada. Então tem coisas que Deus ainda não pode fazer, porque muitos ainda não estão vendo o invisível, não estão preparados, ainda estão vendo o natural. Como que Deus fará uma obra gigantesca como Ele prometeu? Mas alguns que já caminham, já percebem algo maior. Mas não é só alguns, é todos que Deus quer, é todos. Não desista. Deus já falou que alguns não queriam, mas muitos permaneceriam e seriam honrados. E isso é para você. Então não jogue fora a chance. A Bíblia é clara. Vós mesmo ore no Espírito. Fala, Espírito Santo, fortalece meu homem interior. Suba os degraus de fé. Vós mesmo edifica vós mesmo. Judas verso 20, amados, cada um orando no Espírito, edifica vós mesmo. E aí a igreja torna gloriosa. Dá aí uma balançada na sua vida. Saia do maranhasmo. Deixe frigidez emocional, a frigidez espiritual para trás. Deixe isso para trás. Deixa a carnalidade para lá, a frigidez material. Ou seja, a pessoa está tudo só voltado para o mundo, para o pecado, para as coisas da vida. Deixa essas coisas para o passado e se aqueça em Deus. Fala, ó meu Deus, estou tanto com luta, problema, dificuldade, no casamento, na família, no emprego. Deixa isso para trás. Isso é acréscimo. Não preocupe mais com essas questões. Preocupe-se em subir os degraus de fé. Porque a maioria das pessoas fala, ora para mim nesse problema, ora nessa questão. Estou com problema sexual, familiar, financeiro, sentimental. A mesma ladainha, a mesma coisa, os mesmos pedidos. Se você for ali no meu escritório, eu tenho 15 livros de anotação de oração. E geralmente eu volto lá atrás e percebo o mesmo pedido, o mesmo ano, a mesma coisa. Está no mesmo nível de fé, não julgando as pessoas. Mas o que tem a ver isso? Nós temos que julgar nós mesmos. Então nós não estamos subindo degrau. Então nós estamos fracassando como pregadores. Eu culpo a mim. Nós estamos fracassando como bispo, como líder na obra de Deus. Porque a mensagem está sendo pregada e o povo não está querendo, não está praticando. Então a culpa é nossa, do pregador. Mas por que nós assumimos a culpa de não subir os degraus de fé? Porque nós temos que fazer como o apóstolo Paulo falou. Então, Senhor, de novo vou sentir dor de parto por todos. Vou orar, chorar e gerar crise das pessoas e pedir para o Espírito Santo corroborar para que ilumine pelo menos alguns. Não é o que o apóstolo Paulo fez? Então a nossa parte nós assumimos de orar mais, de interceder, de chorar, sentir dor de parto. Mas se você fala, não bispo, precisa não, pode deixar que agora eu estou me entendendo, pode deixar que eu vou orar no Espírito, vou dar um puxão de orelha nessa carne maldita, vou falar, Espírito de Deus, fortalece meu homem interior. Aí não vai ficar só um orando, você já desenvolve. Então cada um assumindo a sua culpa vai resolver rápido. Não fica aí paralisado, apático, frio na fé, desanimado, ou correndo atrás de alguém para ver se resolve. Não vai resolver. Você já saiu da base da salvação, da fé inicial. Deus não vai aceitar você voltar atrás, que é cachorro, é voltar à pocígua, é prosseguir na fé, ir adiante. Mas se algum desanima, assumimos a culpa de orar, de interceder, de orar a Cristo, sentir dor de parto. Mas se você já tem a ciência disso, pegue essa posição e fala, meu Deus, eu tenho que ir adiante, eu tenho que subir os degraus de fé. Deus fará segundo o poder que está em mim. Não é segundo o poder que está no bispo, ou no apóstolo, no missionário, ou em outro ministério. É segundo o poder que está em mim. Eu quero isso na minha vida. Então, pelo menos na igreja dos apóstolos entenderam que todos subiram os degraus de fé.
mas existe essa luta mesmo entre a carne e o Espírito Santo. Um se opõe ao outro para não fazer o que quereis. Mas se você então fala, não vou amar esse mundo, vou seguir a palavra, não vou sair da visão de Deus, vou viver essa segunda visão do Pai, nada te desanima, e você vai prosseguindo. Não pense que você não vai ter bênção, aí que você vai ter, porque se você ficar só pensando nas bênçãos, elas são limitadas, cada nível é um limite de bênção. Não está escrito em Efésios 2:20, o Senhor fará segundo, além do que você pedir, pensar, mas segundo o poder que está em vós. Se o poder não está suficiente para aquela bênção, ela não virá. Você pode bater cabeça em qualquer lugar, e repetindo, pode correr o risco de ouvir outro tipo de evangelho, ainda pregadores que vão apresentar o caráter humano, e não a mente de Cristo. Vai apresentar o talento natural, que pode engabelar, fazer teatro, lábia, choro de crocodilo e tantas outras coisas. Os cães, Deus manda guardar dos cães e dos falsos e maus obreiros que estão iludindo as pessoas para levar ao inferno. Mas se você pensar, meu Deus, a coisa é séria, cada um é responsável de si mesmo, mas Deus tem falado, meu filho, aqueles que tu tem que ajudar, ajude. Sinta dor de parto, ore para o Espírito Santo fortalecer o homem interior. Sempre Deus ordena, mas há alguns que também Deus não quer que ajude. A pessoa já sabe o que tem que fazer, e alguns também Deus fala, esse não precisa mais. Por que Deus fala isso? Que a pessoa preferiu voltar para o pecado, para o mundo, ou não aceitar a visão de Deus, ou se vende por um prato de lentilha, como foi a história de Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito para a visão de Abraão, e ele não dá crédito, se vende por um prato de lentilha. Agora Jacó, e não era o herdeiro, e ele tornou herdeiro, porque ele valorizou a visão de Deus. Então você tem que seguir, prosseguir, amadurecer as bênçãos segundo o poder que está em cada um de nós. Cada um vai prosseguindo, enquanto Deus autorizar, ajudamos, sentindo dor de parto, orando para o Espírito Santo corroborar no seu homem interior. Mas você já sabe o caminho, faça, mais rápido Deus vai operar. Caso não tenha condição, Deus orientará para fazer, ou até você ajudar outro, mas não paralise, porque são tempos do fim, e o avivamento está muito próximo. Então em Jesus não tem valor nenhum a circuncisão fora da lei, dentro da lei mosaica, mas a fé que é operante no amor ágape, é a fé que vai subindo os degraus, e aí a vitória vai ser grande. E tem situação que, se você subir os degraus de fé, vai resolver muitas coisas. Pessoas que saíram machucadas, pessoas que estão tristes na sua parentela, onde você trabalhou, porque a unção vai aumentar na sua vida, não para falar que é melhor que o outro, mas para humilhar, arrepender, lançar a palavra de fé e resolver a questão. Mas se você continuar no mesmo nível, não vai resolver nada, vai ficar sempre aquele entrave. E se alguém falecer, perecer e morreu com ódio seu, ou porque você feriu alguém, você corre o risco de ficar para as trevas ainda. Por quê? Porque daremos conta de todas as pessoas. Para qualquer um, Deus vai dar conta. Deus sabe tudo que nos envolveu na vida. E se alguém se perder por nossa culpa, teremos que dar conta, não é o que Deus falou com Ezequiel? Então é necessário aperfeiçoar para resolver tudo isso, e Deus fazer maravilha e operar grandes coisas. Então essa é a etapa que estamos completando de mais um nível de fé. Então vamos pôr em prática. Foi pregado como que é. Agora Deus está requerendo, pedindo. Se você já pode fazer, faça. Se não pode, se Deus autorizar, Ele vai me cobrar. Ele vai falar, meu filho, esse você tem que sentir dor de paz de novo, esse você tem que orar para fortalecer o homem interior dele. E assumimos a culpa se alguém tem fracassado. Mas se você já pode, faça. E se Deus não autoriza, Deus é que toma conta, porque Ele sabe de tudo. Mas cada um tem que assumir a sua responsabilidade como igreja gloriosa do Senhor. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo.
Então fique de pé, irmãos e irmãs. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Vamos clamar ao Pai. Vamos declarar: meu Deus, me ajuda a subir degrau de fé, me mostra o nível que eu estou, não conformo, Pai, não me deixe ser iludido, enganado e lubridiado, quero ir adiante aos degraus de fé, prosseguir a maturidade em Cristo. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prossegue, Pai, mais uma etapa, a igreja caminhando em ser santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula, Pai. São tempos de avivamento, tempo de crescimento, tempo de multiplicação, ó Pai. Senhor, que o teu povo pare de ficar no nível inicial de fé, que a igreja prossiga os degraus de fé. A ordem é para cada um em individual, mas se Deus ordenar para sentir dor de parto por alguém, como Paulo escreveu aos Gálatas, ou orar para os Efésios, que pediu para o Espírito Santo corroborar no homem interior, para eles entender a luz dos salvos, assim faremos e assumimos a nossa culpa, Pai, a nossa responsabilidade. Nos ajuda a orar, a interceder, a ir adiante dia após dia. E aqueles que já são fiéis, aqueles que têm amado a visão, têm entendido o chamado de Deus, que prossigam para crescer individualmente e ajudar outros também. Pai amado, a igreja tem que tornar gloriosa. Se alguém se perder por nossa culpa, será reivindicado de nós. Mas se nós orarmos, interceder, e a pessoa não deu crédito, o sangue dele vai ser requerido dele mesmo. Torne mesmo esta obra santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Estamos agora nesse nível de fé, nesse segundo nível, Pai, de porção dobrada, para que a igreja alargue as fronteiras, que teu povo não retroaja, que o teu povo não desista da visão eterna jamais. Senhor, a palavra é tão clara, tão sublime. Ó Pai, tu tens aquilo que ninguém viu nem imaginou, além do que se possa pensar, tu reserva aos que o amam, Pai. Que a igreja venha reagir, que ninguém venha, ó Pai, viver de forma religiosa, dependente de maneira alguma, mas prosseguir a maturidade em Cristo. Bendito o nome de Jesus. Quantos ficam sofrendo, padecendo tristeza, depressão, abatimento, porque olha para si mesmo, olha para o mundo, aí a mente adâmica fica confusa. Mas se prosseguir adiante, é vida e vida abundante, é alma sendo conquistada, é libertação, é refrigério, é vitória, é crescimento, é abastança, é vida abundante. Torne esta obra santa e gloriosa, de grande conquista, de grande avivamento, de grande alargamento de fronteira. Bendito o nome do Senhor. Aviva a tua obra, Pai. Derrama porção dobrada do teu Espírito, Pai. Envolva a todos com a tua glória, com a tua presença. Renova este teu povo. Aviva este santo ministério, Pai, que todos prossigam dia após dia. Espírito Santo, nos ajuda dia a dia a edificar nós mesmos, orando no Espírito. A luta entre a carne e o Espírito Santo, um se opõe ao outro, mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não fareis mais a vontade da carne. Ó Espírito do Deus vivo, que o teu povo pare de pensar nessa raça adâmica, nos desejos humanos da vida, no sistema mundano, que só traz confusão e atraso. Deus tem o melhor para nós todo dia, mas pelo teu Espírito que vamos ter o melhor que ninguém viu nem imaginou. Opere grandissimamente sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre este santo ministério. Aviva, Pai, esta obra abundantemente, ricamente, maravilhosamente. Espírito do Deus vivo, nos ajuda a prosseguir na fé, dia após dia. Torne esta obra provada, gloriosa. Tu tens revelado, é muitos fiel, é muitos santos que estão te agradando, é muito dedicado que tem, ó Pai, tido a visão maior da palavra, e portanto terão honra que ninguém nem viu nem imaginou, terão honra que nunca puderam ter antes, porção dobrada, vitória, conquistas impressionantes. Pai, que o teu povo venha desembaraçar da raça adâmica, dos degraus inicial de fé, que o teu povo, Pai, venha sair
dos princípios de fé e prossiga a maturidade, que todos experimentem, Pai, que todos dêem esse passo de disposição para a igreja ir adiante em grandes conquistas. Vida abundante a todos, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus.